A paz do Senhor aos irmãos, vamos para mais um comentário bíblico. Desta feita a lição de número 10. A lição de número 10 está inserida no capítulo 18 e 19 de Gênesis. Estamos estudando nesse primeiro trimestre, que encerra esse mês de março, o primeiro trimestre, nós estamos estudando sobre Gênesis. E a lição de hoje fala sobre Sodoma e Gomorra. Lição de número 10, inserida no capítulo 18 e 19 de Gênesis. Como sempre, as lições, ela traz 3 objetivos, específicos. O primeiro é entender o direito de Deus em julgar. Ele sendo o juiz de toda a terra, dos céus e da terra, ele tem o direito de julgar. O segundo é alertar para as consequências do pecado. E o terceiro é interceder pela nossa cidade, interceder pela nossa nação, interceder pelo mundo, pelas cidades, pelos países, sem Deus, A lição de número 10, Gênesis 18 a 19, Sodoma e Gomorra é o título. O textuário diz: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Gênesis 19, 25. E a verdade prática diz: em todo ato de juízo, a misericórdia de Deus também está presente. Porque Deus é justiça e juízo. A introdução diz: no capítulo 13 de Gênesis, Ló fizeram uma escolha fora da direção de Deus. Seus critérios foram as aparências, interesses materiais. Agora ele estava onde nunca deveria ter ido e, mesmo sendo justo, sofreria as consequências do juízo divino. Não é pelo fato de sermos aqui sempre nós temos feito aqui uma associação entre justos e crentes, mas isso não tem nada a ver entre justos e crentes. Mas vamos mesmo imaginar que seja assim, não porque a pessoa é crente, é salvo, que vai fazer uma escolha errada e que não vai sofrer o dano, A diferença é de como ele sai dessa escolha errada, se ele se arrepende, se ele volta atrás, E às vezes a pessoa faz como Ló, não volta atrás, não se arrepende e acaba isso danificando não só a sua vida, mas também a sua descendência. Primeiro ponto fala as atitudes de Abraão. Quais são as atitudes de Abraão? Gênesis 18, de 2 a 25. Servo de Deus, dedicados, como Abraão o foi, inspiram e incentivam outros a caminharem nas suas pisadas. Vejamos algumas atitudes. A primeira atitude de Abraão é um homem, hospedeiro, um homem justo, um homem íntegro, E que está pronto a fazer justiça, que no hebraico é tzedakah, não é esmola, não é simplesmente uma ajuda, é justiça. Então, os judeus, ele faz tzedakah. Levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra. Abraão aqui tinha saído, no calor do dia, para sentar à porta da tenda. E quando ele assenta à porta da tenda, ele vê 3 varões, 3 homens. E aqui é Deus, a presença de Deus. A visita de Deus à tenda de Abraão. E Deus, ele é triuno. Deus é um espírito em 3 almas, em 3 personalidades, em 3 pessoas. Então, toda vez que Deus se apresenta triuno. Não é trindade, como nós aprendemos, que veio lá do latim, Mas é o triuno, ele é um espírito com 3 almas. E aqui ele se apresenta, e Abraão
vê de uma forma diferente, não como homens, porque ele se prostra. E por que, pastor, que aqui entende-se que é Deus? Porque se fosse anjo, ele não teria recebido adoração. O anjo, ele não recebe adoração e ele não recebe sacrifício. Toda vez que você vê a tipologia de anjo recebendo adoração e sacrifício, esse anjo automaticamente é Deus. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 19, 10, o anjo, né, que falou com João, e quando João se cai por terra para adorar, ele disse: levanta, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. E também está registrado lá em Apocalipse 22, 8. Pois bem, então aqui, e outra, é 3, mas Abraão só fala um, só fala no singular. Não diz vocês. Aqui, se você ver o texto, você vai ver que Abraão, ele fala o Senhor, mesmo olhando para os 3. Ali, homens, varões que ele estava vendo. E levantando os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Se você continuar lendo esse versículo, você vai ver que Abraão nunca vai tratar com eles no plural, apesar de quando Deus se apresenta, ele se apresenta no plural. Façamos o homem, desçamos e vamos ver se isso é assim. Então Deus se apresenta no plural. Agora, quando ele vê, ele só vê praticamente um que ele fala só no singular. E aqui nas atitudes de Abraão, primeiro foi ser uma pessoa para hospedeiro, né? Uma pessoa que sabe ser recepcionista, que sabe recepcionar alguém, né? O segundo foi amigo de Deus. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Então Deus, quando ele chega e ele recebe ali a oferta que Abraão prepara, né? O sacrifício que Abraão prepara, ali um pão ali sem fermento e um novilho de 1 ano, e ali depois disso eles estão saindo, e aí Deus disse: eu não vou esconder, eu não vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer. E aí falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado tinha chegado à medida, né? Deus tem uma medida, e nós estamos vivendo essa medida. O tempo do gentio é uma medida, e essa medida está chegando ao fim. Então, aqui, lá em Amós, capítulo 3, 7 e 8, o profeta vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus, ele, tudo que vai fazer, revela aos seus santos profetas, em Amós 3, 7 e 8, né? E o próprio Jesus, aos seus discípulos, ele diz: olha, eu quando escolhi vocês eram simples homens, né, israelitas, e depois servos, mas eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, né? Não de irmãos, porque há amigos mais chegados que irmãos. O próprio Jesus disse isso. O terceiro fala: intercedeu pelas cidades. Aqui são as atitudes de Abraão, né? É um homem que fazia justiça, é um homem amigo de Deus e é um homem que intercede pelos outros e pelas cidades. Não olha apenas para si, para o seu bem-estar, mas está sempre orando, intercedendo pelos outros. E aqui nós vemos aqui em 1 Timóteo 2,4, né? Ele também, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que a gente tem que orar pelos governantes, né? E orar pela paz na cidade, porque se a cidade tem paz, se a gente ora pela cidade, Deus prospera a cidade, e a cidade tem paz, a gente vive em paz, né? Independente dessa pessoa ser ímpia ou não, que está na direção da cidade. A gente não vai concordar com o que ele faz, a gente vai clamar a Deus para que Deus guarde, para que Deus prospere, para que a gente seja próspero, né?
Pois bem, e agora vamos nesse último ponto, terceiro ponto, além de orar pelas cidades, Jeremias 29:7 também fala, né? E aqui o comentarista, ele traz uma alusão que lembra muito a congregação que a gente dirige. Ele diz: quanta diferença uma igreja, mesmo de poucos membros, pode fazer numa cidade, num bairro, né? Uma congregação que foi plantada num bairro, a diferença que ela vai fazer, independente de quantas almas tem nessa congregação, desde que ela esteja orando, né? Intercedendo pelas famílias do bairro, para que Deus venha abrir as portas, como o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 4, verso 3, orando e pedindo oração aos irmãos colossos para que orem, para que Deus abra a porta da palavra, para que Paulo possa pregar, falar de acordo com a palavra temperada, saber o que falar. Isso tudo é o Espírito Santo que nos concede. Nós não adianta nada de querer pregar se o Espírito Santo não abrir a porta do coração da pessoa e da casa e nos dar graça diante dessas pessoas. Então isso Paulo estava orando e pedindo à igreja de Colossos para que fizesse isso, né? E essa situação aqui não importa o tamanho da igreja, da congregação. O importa é o que ela está fazendo, se está intercedendo, se está orando pelo bairro, pela cidade. Glória a Deus. O segundo ponto, ele vem falar aqui de uma sociedade sem limites. Uma sociedade sem limites, aqui falando de sociedade, falando de povos, falando de cidades. Aquelas cidades ficaram conhecidas como símbolos de devassidão e libertinagem, a perversidade, a anarquia moral e injusta havia ultrapassado o limite do suportável. Isso suscita uma pergunta óbvia: quais os processos que levam uma sociedade a esse nível de degeneração ou de degradação? A gente aqui no Brasil, nós temos cidades, né? Como o Rio de Janeiro, como a Bahia, né? Ali o Salvador, que abusam dessas situações, né? Mas também nós temos cidades do Nordeste que, ao contrário, abusam de situações no sentido de paganismo, né? De idolatria terríveis, né? Tanto quanto a idolatria como a devassidão sexual, todas afrontam a santidade de Deus. O primeiro ponto aqui fala a abrangência do mal. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados, né, de todos os bairros da cidade vieram à casa de Ló. Porque Ló tinha dado guarida a Deus que tinha ido à casa dele. Pastor, mas aqui a palavra, aqui o comentarista está dizendo que Deus sai, volta e apenas os anjos, 2 anjos, vai até Ló. Mas chegando até Ló estava sentado à porta da cidade quando presencia também 2 varões de branco, e ele entende que ali, sendo criado ali com Abraão, entende que aqueles homens não são simplesmente homens. E ele também se debruça, ele também se inclina por terra, e eles não repreendem, como o anjo repreenderia, como no caso lá de Apocalipse, ou em outros casos, que ele diria: te levanta porque sou conservo teu. Aqui ele recebe a adoração também de Ló. Então, por isso que eu disse que Deus é trino, triuno. Então, o fato de ali estar 2 é o mesmo Deus, né? Assim como Jesus é Deus, como o Espírito Santo é Deus, e o Pai é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é Deus, mas é um Espírito em 3 almas. E aqui o segundo ponto fala a ausência de limites morais. E clamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens
que à noitinha entraram em tua casa. Traze-nos aqui fora para que nós possamos abusar deles. Em outras traduções, moderaram a palavra para não ficar tão dura, mas no original é abusar mesmo, né? É abusar sexualmente e não conhecer, porque também na Bíblia conhecer é um ato de sexual, né? Ali quando a gente vê ali a história de José e Maria, que Maria concebeu do Espírito Santo, e aí José não a conheceu até que ela desse à luz ao menino Jesus. Mas depois ele conheceu, que os católicos se amarram ali dizendo que Maria era virgem, depois de ter parido Jesus, permaneceu virgem e não teve outros filhos. Mas ali em Mateus, em Mateus 1, 27, está dizendo ali que José não a tocou, não teve relações sexuais com ela até que ela desse à luz. Ele respeitou isso porque foi ordenado pelo Espírito Santo. Mas depois que ela pariu Jesus, ele casou com ela e teve filhos com ela e está registrado na Bíblia. E tanto que a igreja acaba aceitando coisas que não está escrita na Bíblia e não olha porque está escrito na Bíblia. E você às vezes fala coisa que está escrito na Bíblia e causa escândalo. Chamam de herege porque está escrito na Bíblia. E alguns creem em algo que não está escrito na Bíblia, apenas de ouvido. Então é muito sério essa parte, é preciso que possamos vir para a Bíblia realmente. E os homens aqui queriam, né, abusar daqueles homens. E se fossem os anjos caídos, certamente teriam feito, mas como não eram os anjos caídos, ali era tipificando o anjo, mas era Deus, mas mesmo sendo os anjos de Deus, também não teria caído, assim como eles ali não caíram nessa situação. O terceiro ponto fala materialismo exacerbado. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Essa questão aqui é justamente da pessoa não deixar o passado, né? Ficar sempre olhando para as coisas materiais. A cidade era boa, né? Eles tinham uma condição boa, eles chegaram lá como os próprios sodomitas falaram, ele chegou aqui como forasteiro e agora já é juiz, já quer ser nosso juiz e julgar o que devemos fazer ou não, porque é o fato dele não ter crescido no tocante a ser um homem de Deus lá, mas ele subiu na hierarquia da cidade também, ele era um homem respeitado, e isso por conta da sua condição financeira, e ele poderia também ter sido respeitado na carreira eclesiástica como um homem de Deus, assim como Abraão o era e ensinou ele, mas ele não quis. Tem muitos homens crentes que são abastados, que são ricos e milionários, mas preferem ser conhecidos por isso do que como um homem de Deus, como crente. E isso não é bom. Aqui o terceiro e último ponto da lição vai nos falar sobre as atitudes de Ló. Qual foi as atitudes dele? Suas escolhas, né? Consequências danosas e um final desastroso. Não poderia dar certo com um começo totalmente errado se a pessoa nunca se voltou para fazer o certo, né? As suas escolhas, ao anoitecer vieram os dois anjos, né? E a Sodoma, cuja a entrada da cidade, Ló, assentado, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostou-se o rosto em terra, né? Ou seja, aqui ele adorou, como eu falei. E aqui os anjos não o repreenderam, porque eles não eram simplesmente anjo. Eles ali eram Deus, né? O Espírito Santo e Jesus, na pessoa de anjo, personificado de anjo. E recebeu a adoração de Ló. O segundo ponto vem falar das consequências danosas. Então saiu Ló e falou aos seus genros, né? Convidou os seus genros ou futuros genros, né? Mas eles, como não tinha sido pregado, como não tinha sido ensinado, né? Como no caso de Noé, né? De Noé, que conseguiu colocar suas noras, certamente ele ensinou as suas noras
E apesar de ser muito mais velho, mas muito mais velho do que Ló aqui, quando falou os genros caçoaram dele, esse velho está conversando besteira, né? Mas certamente porque não teve culto doméstico, porque não teve ensinamento bíblico, né? E aí na hora que ele foi cobrar, que ele foi falar, não foi aceito. E aqui no terceiro e último ponto vai falar sobre um final desastroso. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Elas aprenderam em Sodoma isso aqui, essa prática. Não era para ela ter feito isso. E elas vão dizer para realmente fazer igual Sara, né? Para trazer algo, pega uma coisa, um costume mundano e traz para dentro do povo de Deus. O costume mundano que Sarai trouxe foi botar a mulher para deitar com o marido, porque era um costume pagão. E isso se tornou um costume dentro da igreja, tanto que o próprio Jacó vai fazer isso. E aqui as filhas dele dizem, olha, não tem homem na terra, olha só o que muitas mulheres de jovem dizem no meio da igreja, aqui na igreja não tem homem, tem que ir no mundo para procurar homem. Do mesmo jeito as filhas de Ló falaram, e se deitaram com o próprio pai. Não era necessário fazer isso, porque tinha homem sim, porque a terra estava cheia, o que tinha acabado era apenas ali aquelas cidades ali, Sodoma e Gomorra e as circunvizinhas ali. Mas tinha muito homem, inclusive eles poderiam ter voltado para Abraão, se arrependido. Ló com as duas filhas, né, dizia, agora eu vou voltar para o meu tio, porque realmente eu errei muito e eu sei que ele chegando lá ele vai me receber. E lá tinha homens e homens de Deus para suas filhas, mas mesmo assim, depois de toda essa perca, de todos esses problemas, ele ainda não caiu em si no sentido de se arrepender. E aqui a palavra de Deus vai comparar essa questão das cidades, né? Quando vai aqui falar sobre a cidade quando Deus fala aqui em Zoar, né? Deuteronômio 10, Deuteronômio 19, 18, me parece que eu anotei aqui, Deuteronômio 29, 23, né? Assim, Deus fala na sua palavra, né? E Jesus também vai falar acerca de Corazim, acerca de Cafarnaum, de Betsaida, né? Para comparar com esse povo aqui, né? Se Ló tivesse se arrependido e tivesse voltado para o seu tio, a história teria sido outra, mas ele preferiu sucumbir no seu orgulho, na sua dureza e não se render. E aí o próprio Jesus ele vai dizer assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se lá em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres que foi feito em Tiro, eles tinham se arrependido. E ele vai dizer também acerca lá em Deuteronômio capítulo 29, né? Que se fossem feitos esses milagres, eles teriam deitado em pó e cinza e teriam se arrependido. Mas o tocante a isso é que nós estamos diante dessa lição acerca de Sodoma e Gomorra, estamos vivendo dias parecidos, assim como nos dias de Noé, a semelhança é gritante, e aqui Deus tem uma promessa quando ele diz, enquanto Ló não sair da cidade, eu não vou destruir a cidade. Da mesma forma, o Senhor está dizendo para nós, quando Jesus em Mateus 24, 14, vai dizer que o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. E Jesus não vai voltar para trazer juízo para a terra, enquanto não evangelizarmos o evangelho do reino na última nação. Quando a última nação ouvir, não é se arrepender, não é crer, é ouvir o evangelho do reino. Aí Jesus vai voltar. Então, da mesma sorte que Deus não mandou fogo do céu, fogo e enxofre, enquanto Ló não saísse de Sodoma e Gomorra, assim também, enquanto a igreja não pregar o evangelho do reino na última nação, o Senhor não volta. E
E a igreja, o Senhor está apressando agora, pregando o Evangelho, usando as redes sociais, usando a mídia, usando todos os meios para alcançar as nações. Que Deus abençoe e os guarde, e que nós possamos ser luz e sal neste mundo e venhamos a apressar a pregação do Evangelho do Reino, para apressar a vinda de Jesus. Que Deus abençoe a todos, pastores, professores, diretores de escolas e alunos, em nome de Jesus. Amém.